A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Glória a Deus. Se nós observarmos essa passagem, realmente foi algo extraordinário, em que o Senhor Jesus, o seu rosto resplandeceu, brilhou como o sol, e seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E os discípulos vendo aquilo, e logo depois apareceu Moisés e Elias falando com Jesus, isso foi algo muito forte para eles. Imediatamente, eles, na pessoa de Pedro, que sempre ele tomava a frente da palavra, para falar das coisas, ele pensou: Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer um tabernáculo para ti, para Elias, para Moisés. Mas enquanto ele ainda estava dando essa ideia, essas palavras, veio uma voz do céu, uma nuvem, no meio de uma nuvem que os cobriu, e essa voz disse assim: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Então, um evento miraculoso, algo extraordinário, que se nós passássemos por uma experiência como essa, com certeza a nossa vida nunca mais seria a mesma. Porque nós talvez nunca veremos isso em nossa vida, nunca vimos, nunca veremos, mas Pedro, Tiago e João tiveram esse privilégio, esse momento de ver o que aconteceu com o Senhor Jesus. E essa voz que dizia, que falava a respeito dele, vindo de Deus. E Pedro quis logo levantar um tabernáculo para Jesus, para Elias, para Moisés. Se nós lermos em outros evangelhos, a narração diz que ele não sabia do que estava falando, ele foi precipitado. Porque o foco ali não era Elias, Moisés, o foco era Jesus. E o homem tem essa tendência de buscar o imediato, fazer aquilo que está ao seu alcance, sem pensar, sem raciocinar. Porque se os homens vão lançar uma espaçonave para outro planeta, para outro satélite, é feito muitos cálculos, muitos planejamentos para que dê tudo certo. O engenheiro, quando vai fazer uma construção, um prédio,
ele se debruça a pensar como fará aquilo, ele tem que fazer os cálculos, ele tem que planejar para que dê tudo certo. E Pedro aqui, ele foi precipitado, ele já quis levantar um tabernáculo para Elias e para Moisés. O tabernáculo é um local onde Deus habita, onde se adora, onde se cultua. E a voz que veio do céu disse: escutai ao meu filho. Há muito por esse país chamado Brasil, ou pelo mundo também, muitos tabernáculos levantados pelo homem para ouvir outras vozes que não é a de Jesus. O homem tem essa tendência de se desviar da verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, se nós colocarmos outro tabernáculo para cultuar a outras pessoas que não a pessoa do Senhor Jesus, não vamos saber o que estamos fazendo. Por isso a voz veio do céu e direcionou que a Jesus devemos ouvir. Esse é um tema muito delicado que devemos prestar atenção. Não ouça outra voz a não ser a de Jesus. Não entre em outro tabernáculo que não seja levantado para Jesus. É perigoso quando o ser humano escolhe o seu próprio caminho, a sua própria direção, sendo que Jesus é o caminho, é a verdade. Então os discípulos aqui viram aquele acontecimento extraordinário e não pensaram que fazer tabernáculo para Elias e Moisés não tinha lógica nenhuma. Não era um planejamento correto para uma vida espiritual. O planejamento correto para uma vida espiritual é um tabernáculo no nosso coração, levantado para ter o Senhor Jesus. Se você colocar no seu coração outro personagem, outra figura, outra entidade, outra visão que não seja a do Senhor Jesus, você está incorrendo em erro. E o planejamento que você vai fazer da sua vida não vai terminar bem. Observe que a Bíblia ela é muito, muito cuidadosa em falar de Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Não é Elias, não é Moisés mediadores, ou qualquer uma outra entidade que o homem criar ou colocar entre o homem e Deus. Cuidado, se você faz isso, o planejamento da sua vida espiritual vai dar errado, vai terminar muito mal. Por isso, estou sendo cuidadoso com as palavras para falar a respeito disso. Porque cada um quer ter o seu Elias e o seu Moisés para levar para casa, para pôr dentro da sua casa, para construir um tabernáculo para eles, sendo que o único tabernáculo que devemos ter é no nosso coração, e nele só cabe o Senhor Jesus. Só Ele pode reinar na nossa vida. Só Ele pode estar no santuário do nosso coração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Cuidado, não se deixe enganar pelo que o homem precipitadamente
faz, mas ouça o que a voz que vem do céu diz: este é o meu amado Filho, em que me comprazo. Escutai-o. Escutai Jesus, escutai somente a Ele. Não escute outra voz. Não escute, porque você não vai chegar a lugar algum. E Deus não te tomará como inocente, porque ergueu tabernáculos a Elias e a Moisés. No verso 9, Jesus diz assim: e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Ele é o centro da visão. Ele é o centro da salvação. Todo esse evento aconteceu para quê? Por que essa transfiguração? Para que os discípulos vissem quem é Jesus e quem enviou ao Senhor Jesus neste mundo. O Pai enviou para que Ele morresse e ressuscitasse e por Ele pudéssemos ser salvos. Não levante no teu coração outro tabernáculo. Não tenha outra entidade, outra pessoa, senão a pessoa poderosa e santa do Senhor Jesus. Se você faz isso, você está incorrendo em erro. Por isso, estamos aqui para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus, a não ser por Senhor Jesus. Então creia nessas palavras. E eu deixo a todos a bênção do Deus Altíssimo. A cada um que está ouvindo essa palavra. E que o Senhor Jesus possa falar mais no tabernáculo do teu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.